Tudo bem, Larissa? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Muito Tu- obrigada. Muito bom estar com vocês. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa. E hoje falaremos um pouco do Covid-19, logicamente na pandemia, né? A Larissa, ela é ex-aluna da faculdade e já começando esse nosso bate-papo, o que te motivou a fazer faculdade de Direito? Foi alguém da família? Foi algum sonho que você teve? Como foi? Olha, Pedro, na verdade é muito curiosa essa resposta. O meu pai era promotor, né? Ele já é aposentado hoje, mas ele atuou no Ministério Público por mais de 20 anos. E apesar dele ter atuado nessa área, ele falava para mim: não, filha, não faz direito. E a minha mãe, por outro lado, que não é formada em direito, super me estimulava. Ela falava: não faz direito, você é filha única, é importante para saber se defender, você precisa e tal. Eu sempre tive um dom artístico natural, eu sempre gostei muito de artes em geral. E antes de pensar em fazer direito, quando eu era bem mais novinha, eu pensava em fazer moda. Sempre gostei muito. Tudo a ver, né? Hoje em dia, por exemplo, uma das coisas que eu estudo por hobby é direito da moda, né? As coisas têm relação, sim, embora não pareça. Mas eu pensava em fazer moda. Conforme eu fui ficando mais velha, fui assistindo alguns filmes específicos que tratavam de temas, séries, lendo, e eu sempre fui muito debatedora. A minha mãe costuma brincar que eu dou nó em pingo d'água. Então eu acabei partindo para o direito e me apaixonei. E o legal é que no final das contas eu consegui unificar o direito com aquilo que eu já gostava antes, que é a moda. Inclusive, hoje em Uhum. dia eu tenho a minha própria marca, eu desenho os meus croquis nas horas vagas, mas eu ainda tenho uma veia muito forte de docência, que é o que eu realmente amo, que eu verdadeiramente me realizo. E aí foi muito interessante a possibilidade de, ao final, conseguir juntar o direito e a docência. Eu acabei me tornando professora de direito, né? Eu já era professora antes, desde muito novinha. Eu comecei a lecionar com 13 anos, eu fui contratada pela FESC de São Sebastião para dar aula de inglês. E Oh, aí eu continuei dando aulas de idiomas, depois me tornei professora de espanhol também. Mas, então, aquele viés, aquela vontade de dar aula sempre existiu em mim. E quando eu comecei a estudar direito, eu falei, ai, por que não, né, voltar o meu olhar durante a faculdade para esse objetivo, de me tornar professora universitária de direito? Foi muito gostoso, assim, ao final eu consegui me realizar, porque eu uni as minhas três vontades, docência, direito e agora moda também, de certa forma. é engraçado porque eu tenho vontade de ir para o Sul, advogar no Sul, e lá uma das áreas que são mais rentáveis de jeito na moda. Agora, você me fala isso, é uma vontade Então, de. foi muito legal você falar isso, porque o grupo de estudos do qual eu tenho feito parte, inclusive eu comecei a fazer parte desse grupo de estudos durante a pandemia, é da ABA-Sul, da Associação Brasileira de Cara, Advogados do Sul. Então, eu estudo direito da moda com várias pessoas do Sul. E, assim, é legal porque não tem só mulheres, né? Tem mulheres e aham. também tem homens no grupo. E é exatamente isso que você disse, é uma das áreas mais rentáveis, justamente porque a indústria da moda é uma das que mais fornece empregos no Brasil, né? Tudo bem que agora a gente está com uma possibilidade reduzida, mas ainda assim a gente vê que a indústria da moda tem destaque. Tanto é que, no meio dos trabalhos informais, uma coisa que ganhou muito destaque durante a pandemia, a título de complementação de renda, foram os próprios brechós online, Exato. né? Então, a indústria da moda ainda, mesmo com o advento da pandemia, ela ainda está se destacando, ainda que em outras vertentes, no intuito de complementar essa renda. Bacana. E já falando um pouco sobre moda, mas saindo da moda, o porquê direitos humanos? É uma paixão sua já da faculdade ou foi a professora Daisy que te apresentou? Como foi? Não, eu conheci a Daisy por gostar de direitos humanos. Na verdade, foi o seguinte: quando eu comecei a estudar, havia um projeto na faculdade que se chamava Projeto AIA,
que era um projeto voltado ao estudo de direitos humanos e direito internacional penal. E no primeiro ano da faculdade, um dos requisitos para poder participar desse projeto era ter domínio do inglês, né? Falar inglês fluentemente. E eu era professora de inglês, então eu falei, vou me envolver nesse projeto. E eu já gostava de direitos humanos, porque uma coisa que sempre me incomodou foi aquela fala super preconceituosa e desinformada de que direitos humanos só servem para proteger bandidos. Isso me causava repulsa, assim. Eu falava, gente, não é possível que as pessoas não percebam que direitos humanos são de seres humanos, de pessoas humanas, dignidade da pessoa humana. Isso não tem relação com bandidos, tem a ver com todo mundo. Não é possível que as pessoas não percebam isso. E eu ficava indignada. E aí, quando eu vi o edital para o projeto AIA, eu decidi me inscrevi, fui selecionada, houve uma seleção entre todos os alunos de primeiros a quintos anos, e eu fui selecionada. E a ideia inicial do grupo, além de estudar direitos humanos, era competir, participar de competições voltadas a direito internacional penal e direitos humanos, como, por exemplo, aquela competição que foi criada pelo próprio Mackenzie, que hoje em dia é conhecida nacionalmente. Tem também a da FGV. Na época, a Unisal chegou a disputar com a FGV, tivemos uma colocação excelente, e aí o projeto ficou adormecido, e aí os alunos que eram responsáveis pelo projeto, né, de iniciativa da graduação, acabaram se formando, foram embora, o projeto ficou temporariamente desativado. E aí, durante o terceiro ano da faculdade, mais ou menos, final do terceiro ano, o Bruno Criado me chamou para retomar o projeto. E aí, juntamente do professor Antônio Sávio, eu coordenava, né, supervisionava o projeto, lecionava também, e nós nos preparávamos. Só que o foco modificou um pouco. Havia ainda a intenção de participar das competições, quem quisesse, mas a ideia era, sobretudo, estudar e discutir direitos humanos e direito internacional penal. Então, assim, é uma paixão antiga. E se você me perguntar por que você gostou, claro que a Daisy também teve influência nisso, né? As aulas de direitos humanos dela, mas o princípio foi esse, não me conformar com a ideia e essa tese de que direitos humanos só servem para proteger bandidos. Bacana. E já entrando no nosso tema específico, você poderia, por favor, fazer um apanhado geral sobre a Covid-19? Eu sei que é um tema bem caliente, mas... Posso sim. Eu queria só dar boa noite, estou vendo que o pessoal está entrando aí agora, o Caio Sanas acabou de entrar, Yuri. Caio, sejam todos obrigado, muito bem-vindos. Grande parceiro meu. Falando um pouquinho das mortes, né? O nosso cenário mundial está bem triste, nós já perdemos mais de 1 milhão de vidas, globalmente falando. No Brasil, também, as mortes já alcançam um número de cerca de 162 mil pessoas, fora a quantidade de casos que estipula-se que seja entre 5.590.000 a 5.630.000, aproximadamente, de casos confirmados. Obviamente, também houve um grande número de recuperações, mais de 5 milhões de recuperados, tanto é que as mortes somam cerca de 162 mil. Nossa, mas se foram 5 milhões e 600 ou 5 milhões e 590 e recuperados também aproximou-se desse número, então o número é insignificante. O que são 160 mil mortes? A gente, infelizmente, ainda ouve esse discurso lastimável. Inclusive, essa era uma das teses para se reabrir todo o comércio, né? Para se ignorarem as medidas de isolamento, lockdown, quarentena, etc. Mas, tendo uma visão muito humana da situação, a gente não pode pensar dessa forma, né? Porque só dói realmente quando está no sangue, quando é um parente seu, quando é um amigo, quando é um cônjuge, uma namorada. E aí as pessoas não sentem tanto essa realidade quando acontece no quintal do vizinho, o que é uma tristeza. Então, o cenário, para mim, é muito chocante. Se a gente parar para pensar, todo mundo se choca quando cai um avião, né? Um avião tem cerca de 200 lugares, 200 assentos, aproximadamente. Agora, imagina, mais de 160 mil mortes. Quantos aviões caíram no Brasil diariamente? Será que se fossem aviões a gente teria tido um choque?
talvez o choque não tenha vindo. Eu tenho assistido uma série muito bacana, não sei se você já ouviu falar, se chama Designated Survivor. É uma série da Netflix que fala sobre o presidente norte-americano. E uma frase que eu assisti num episódio ontem, que eu achei muito interessante, dizia: uma única morte é uma tragédia, mas 1 milhão de mortes é mera estatística. Então, é mais ou menos essa a impressão que eu tenho. Se as pessoas avaliassem a morte em pequenos bolos, em pequenos blocos, fosse mais chocante. Como veio tudo numa tacada e numa paulada só, é estatística, só mais um. Ninguém personaliza, ninguém dignifica essa morte. Então, isso me choca bastante. Então, esse é o nosso atual cenário de mortes, né? E falando da taxa de mortalidade, os estados que mais se destacaram no número de mortes foram São Paulo, com mais de 39 mil mortes, Rio de Janeiro com mais de 20 mil mortes, Ceará com mais de 9 mil mortes, Minas Gerais também com mais de 9 mil e, por fim, Pernambuco com mais de 8 mil. Isso falando dos primeiros 5 estados que se destacaram no índice de mortalidade. E o estado que teve menor índice foi Mato Grosso, com cerca de 1.500 mortes. Mas, fatidicamente, houve mortes em praticamente todos os estados. Independentemente da quantidade, essas mortes são relevantes. Agora, falando das vacinas, né, que eu acho que é uma coisa importante também a gente comentar, não dá para só implantar aqui a desilusão, a gente também tem que falar de coisa boa, né? Tentar pensar um pouco na solução. Inicialmente, havia cerca de 200 propostas de vacina. Dessas 200 propostas, mundialmente, eu estou dizendo mundialmente, dessas 200 propostas, 44 projetos alcançaram a fase de teste. E desses 44, 10 estão na terceira fase dos testes, com experimentação, inclusive, em seres humanos. No Brasil, há 3 que se destacam muito, que são a Coronavac, a Sputnik e a Novavax. Mas a que mais se ouve falar é justamente a Coronavac, justamente por conta dessa discórdia que houve entre o Bolsonaro e o Dória. E por que houve essa discórdia? Porque a Coronavac foi de iniciativa chinesa, de um instituto chamado Sinovac Biotech, em parceria com o Butantan em São Paulo. Então, por ter essa origem chinesa, né, agora tem aquela teoria da conspiração, uma visão muito preconceituosa dos chineses, que tudo que vier da China ninguém mais compra. O que quer dizer que ninguém também vai comprar muitos celulares por aí, muitos computadores, muitas roupas, muitos jogos, etc. Mas agora tem essa teoria de que o que vem da China a gente não usa, não compra, a gente vai boicotar a China, como se isso fosse possível. Então, a mais conhecida agora no Brasil é a Coronavac, desenvolvida pela China em parceria com o Butantan, que tem gerado essa discórdia entre Dória e Bolsonaro. Já entrando nessa discórdia entre os dois, o que você acha dos governantes? Eu digo quanto municipal, estadual e federal, no caso do Bolsonaro. Está atuando de maneira bacana, poderia ser um pouco melhor... Porque a gente escuta mais do Dória, né? Dória e Bolsonaro brigando eternamente, então nunca acaba. Olha, assim, essa questão é bem subjetiva, até porque tem um olhar bastante político envolvido e política, embora todo mundo fale, política e religião não se discute, eu discordo, eu acho que a gente tem que discutir política. Né? Porque como que a gente vive numa democracia se a gente não discute? Óbvio que tem que ser uma discussão técnica, uma discussão respaldada, com fundamentação, preferencialmente não influenciada por fake news, por idolatrias e alienações, mas, enfim, é um discurso bem complicado de se fazer, né? Porque envolve questões também subjetivas. E eu respeito visões políticas diversas das minhas. Mas tentando fazer assim, uma análise mais calculista e mais técnica, eu acho que uma coisa que deveria ser foco de qualquer governante em qualquer instância deveria ser o bem-estar da população brasileira. E, falando globalmente, de quaisquer governantes em qualquer país do mundo, o bem-estar da população mundial, né? De seus nacionais, cada um com os seus nacionais, e também com respeito aos vizinhos, porque o que é feito no quintal do vizinho, inevitavelmente afeta o meu quintal. Então, eu costumo, quando eu falo de política,
eu tento ter uma visão bem globalizada da coisa, porque eu tenho plena ciência de que o que os Estados Unidos fazem lá afeta aqui, o que a gente faz aqui afeta lá, como, por exemplo, quando houve as queimadas, e ainda há queimadas na Amazônia. Então, eu não tenho essa visão individualizada. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Para mim, política é uma coisa que, embora observe, né, os seus particulares e as suas necessidades próprias, as necessidades próprias de cada país, ela deve ser entendida também de uma maneira global. Falando aqui do Brasil, agora falando do âmbito doméstico, eu entendo que domesticamente os governantes também devem agir da mesma forma. Eles devem se apoiar, e esse apoio ele deve ser pautado no bem-estar da população. Então, vai muito além de uma briga política e de uma questão partidária, porque não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é radical, se você é de centro, não importa, porque no final das contas, quando morre, a morte por Covid-19, ela não selecionava se a pessoa era de esquerda ou de direita. Ela não selecionava se a pessoa era bolsonarista ou não. Não há essa pré-seleção. Então, no meu entendimento, um ponto de partida entre todos os governos, tanto municipal, estadual, federal, deveria ser um olhar atento e cuidadoso com a população, independentemente da questão política e partidária. É um ponto. Agora, falando do olhar, né, em relação ao governo federal, eu acredito sim que houve um retardamento muito grande nas medidas adotadas na postura do governo federal. No começo, o Mandetta, acho que estava indo bem, apesar também da gente saber que, no meu entendimento, havia também interesses políticos do Mandetta, mas é difícil falar, porque quem está no poder geralmente tem interesses políticos. É natural, até para a manutenção do poder. Mas eu acredito que as medidas tomadas pelo Mandetta até ali o início, né, meados da pandemia, eram as mais acertadas, no sentido de se restringir, de se evitar o contágio. Por exemplo, para mim, como já havia ciência, e é possível afirmar que já havia ciência de Covid-19 no Brasil, nem deveria ter havido o carnaval, mas muitas vezes um olhar muito ganancioso, a necessidade de movimentar a economia, faz com que as fronteiras continuem abertas, os estrangeiros continuem vindo. Então, eu acho que no início a postura deveria ter sido muito mais restritiva. E o Mandetta, a meu ver, nesse ponto, ele estava indo muito bem. Aí houve aquela divergência, inclusive política com o Bolsonaro, o Mandetta foi retirado, entrou o Nelson Taik. Aí as medidas foram um pouco mais enrijecidas, a OMS deixou de ser tão ouvida, até que o próprio Nelson Taik percebeu que a atitude da OMS, no sentido de salvaguardar os brasileiros, era mais acertada, ele acabou saindo, e hoje em dia nós temos um militar, né, tomando conta do Ministério da Saúde. Eu acho que ninguém deveria questionar o Ministério da Saúde, até porque ele está ligado à OMS, ele observa as determinações da OMS, ele observa o plano de preparação da pandemia da OMS. Então, o Ministério da Saúde que deveria aconselhar todos os entes da federação e seus respectivos governantes. E os entes deveriam seguir esse aconselhamento, obviamente que observando também a questão econômica, porque não tem como não se observar, mas primordialmente observando a necessidade dos brasileiros sobreviverem. Porque se tudo bem, economia é importante, é óbvio que economia é importante, mas como que você vai trabalhar, como que você vai tentar manter a sua renda se você não tiver saúde e não tiver vida? Né? Aí você pode falar, não, Larissa, mas você como professora, você sabe que não existe hierarquia entre os direitos humanos. Não existe hierarquia entre direitos humanos e fundamentais. Todos eles estão em paridade, em nível de igualdade em relação à sua importância. Mas também existe uma teoria de supremacia do direito à vida. Porque se você não tem vida, você não tem quaisquer outros direitos humanos para exercer. Né? Não faz sentido você falar em economia, em direito ao trabalho, em direito à educação, se você não tiver saúde, não tiver vida. Então, para mim, fazendo uma avaliação a grosso modo do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, eu acredito que o governo federal deveria ter sido mais
rápido nas suas medidas, deveria ter sido mais restritivo, não só focando a economia, e deveria também ter havido uma harmonização entre as medidas dos governos nos 3 âmbitos, municipal, federal e estadual. Faltou. E isso não só, a sorte, pelo menos, né? Não estou dizendo que eu defendo politicamente o Dória, ou que eu defendo politicamente o Bolsonaro, mas a sorte é que o Dória teve essa atitude de fechar, de manter as restrições. E aí alguns outros governadores também tiveram o mesmo ímpeto e seguiram nessa linha de se manter o isolamento, de se manter a quarentena, de talvez uma medida mais radical como o lockdown. Foram mais restritivos nesse sentido. O que eu acho que deveria ter sido a linha adotada pelo governo federal desde o início. Se houvesse tido essa restrição desde o início, muito provavelmente não teria havido essa propagação. Inclusive, como aconteceu em vários outros países, né? Nós temos notícias de que vários países, inclusive em que mulheres são governantes, tiveram um desenvolvimento bem melhor em relação ao combate da Covid-19, porque as medidas de restrição, de quarentena, isolamento, lockdown foram tomadas desde o início e eles foram firmes nesse sentido. A ideia era fechar muito no começo para poder abrir depois. Por exemplo, Barcelona está em lockdown, eles não recebem turistas há muito tempo. Mas, embora Barcelona, na Espanha, esteja em lockdown, hoje em dia as pessoas vão aos estádios, assistem a jogos de futebol. Então, houve a restrição absoluta no início e agora tem um relaxamento muito maior entre os próprios nacionais. É isso, assim, tentando fazer uma avaliação mais técnica sem me envolver diretamente com a questão política. O foco deveria ser a saúde do ser humano e não a economia somente. Você falou isso e me veio uma pergunta na cabeça agora. Eu assisti a jornal ontem e ele mostrava a quantidade de pessoas que havia nas ruas de São Paulo, na 25 de março. Agora nós temos 11 pessoas online, não sei de onde elas são, mas você acha que eu conheço, o Evaldo. O Evaldo foi meu professor de geografia, muito carinho pelo Evaldo. A Alessandra também, uma amiga querida, advogada. Desculpa, te interrompi, mas eu queria dar boa noite pro pessoal. Não, sem problema. Você acha que nós temos alguma parcela de culpa no aumento dos casos de Covid? Eu acredito que sim, também acho, mas o porquê disso? Você acha que o relaxamento social fez a gente ficar um pouco mais, assim, tranquilos? Tá sem corona, vamos sair, isso mesmo? Porque em Guará, se você vai no shopping no final de semana, tá lotado. Um barzinho, então, nem se fala. E as pessoas nem usam máscara, né? Exato, isso que me fica cagutando a cabeça. O que você acha disso? Tá errado, tá certo? Acho que deveria fechar tudo? Acho que travou. Gente, só um momento. Tornamos. Desculpa. Voltou? Acho que eu esbarrei, eu não sei o que aconteceu aqui. Não, acho que a minha internet também tá oscilando. Sim, eu concordo que houve e há uma grande parcela de culpa da população no aumento do número de casos. Inclusive, a chegada das estações mais quentes era algo que me preocupava muito, porque no inverno, naturalmente, as pessoas são mais caseiras, mas no verão, na primavera, o calor vem, as pessoas não querem ficar dentro de casa, né? E geralmente, final de ano, é aquela época em que a gente tem a sensação de que vai todo mundo para a rua, não só para comprar presente de Natal antecipadamente, mas porque está quente mesmo. As pessoas já começam a entrar naquele clima de férias, de fim de trabalho, entrada em recesso. Então, as pessoas naturalmente vão mais para a rua. E com o calor, todo mundo sabe que não é fácil usar máscara no calor, né? A gente se sente sufocado, mas é tão necessário, mas tão necessário. Falando um pouco da questão da parcela de culpa, o que motiva isso? Eu acho que a primeira coisa é falta de educação.
E quando eu falo em falta de educação, eu digo tanto educação no sentido do ensino mesmo, da questão de se educar formalmente, quanto a educação informal. A educação que você recebe em casa, a questão cultural também. Então, infelizmente, a gente sempre ouve falar do jeitinho brasileiro, né? As pessoas sempre dão um jeitinho de fazer as coisas, de contornar, de driblar. Então, falta muita empatia, de se perceber que se você não usa máscara, talvez você não pegue a Covid-19. Talvez você pegue e seja assintomático. Mas pode ser também que você pegue e não seja assintomático e ainda passe para outras pessoas, ou pegue, seja assintomático e passe para outras pessoas sem nem mesmo saber que está passando. Ainda tem muita gente que vê a Covid-19 como uma gripezinha, o que é muito triste, porque esse é um discurso que foi, infelizmente, influenciado pelo nosso próprio presidente da República. Então, é um discurso muito chocante que, primeiro, ele nunca deveria ter feito, porque ele é uma influência, querendo ou não, né? Independentemente do seu partido político, da sua opinião política, ele é uma influência, ele é o presidente. Esse discurso foi ouvido nacional e internacionalmente, inclusive mancha, né, a visão de como o nosso país está enfrentando e o olhar que o nosso país está tendo para o combate da doença. Agora, o que eu acho que falta nas pessoas? É claro que não dá para culpar apenas as pessoas, obviamente, não dá para culpar apenas as pessoas. É uma questão de governo também. Só que, mesmo sendo um problema governamental no enfrentamento da Covid, quem elege os nossos representantes? É o próprio povo. Então, a gente volta na população de um jeito ou de outro. E para tentar amenizar esse problema, o que, a meu ver, falta desde sempre? Educação. A educação no sentido de criar consciência nas pessoas, criar uma visão crítico-reflexiva a respeito dos seus governantes, dos seus representantes, despertar também consciência de sociedade, de entender que o que você faz afeta o que o outro está fazendo também, que as suas atitudes não pensadas têm reflexos positivos ou geralmente negativos sobre a vida das outras pessoas. Então, a meu ver, um ponto principal é falta de educação. Educação mesmo, no sentido de despertar, de discutir, de mostrar para as pessoas os reflexos do que elas não pensam, de fazê-las pensar, refletir e criticamente sobre quem elas estão elegendo, e mais do que quem elas estão elegendo, qual é também o papel desenvolvido por esse representante depois de eleito. É muito mais do que votar e eleger. Votar é, sim, um exercício de democracia, mas fiscalizar também é. Esses representantes, eles fazem aquilo que eles se propõem? Será que os representantes atuais, tanto em âmbito municipal, estadual e federal, eles estão fazendo o que eles deveriam fazer antes da pandemia? Será que o Brasil, além disso, uma outra coisa, existe, desde 2009, um plano de preparação para a pandemia. E no Brasil pouco se ouve falar sobre isso. Foi um plano desenvolvido pela ONU no sentido de preparar todos os países para o enfrentamento da pandemia. E ele traz alguns critérios, coisas que poderiam ser observadas por cada um dos países no enfrentamento de uma possível pandemia. Isso muito antes de coronavírus, a gente está falando de 2009. E ainda assim, eu até então, até começar a pandemia de Covid-19 no Brasil, eu não sabia desse plano de preparação da pandemia já existente. E muitas pessoas também não sabem. Quer dizer, será que o nosso governo estava preparado para lidar com essa pandemia? A população, obviamente, não estava. Porque a gente não tinha passado por uma pandemia desse tipo na nossa geração ainda. Né? Parece coisa de filme de apocalipse zumbi, coisa de série. A gente não imaginava ver isso tão de perto. Agora, era uma obrigação de todos os governos e de todos os países, a meu ver, ter ciência da existência de um plano de preparação para a pandemia e também tentar desvendar como colocá-lo em prática. É óbvio
medidas. Mas, se houvesse pelo menos discussões nesse sentido antes, e também questionamentos e mesmo reflexões sobre como se procederia diante de algumas situações específicas, eu acho que a gente teria passado por esse momento de pandemia de uma maneira muito diferente. Então, para mim, sim, respondendo a sua pergunta de forma mais enxuta. A população tem culpa? Tem culpa. Não dá para culpar só os representantes, porque os representantes foram eleitos por nós. O governo, quem faz o governo somos nós, né? O povo. O todo poder emana do povo. Que frase clássica no direito. Quem nunca ouviu desde o primeiro ano? Agora, o que isso efetivamente quer dizer? A frase é bonita, mas a gente tem que entender o que ela representa na prática. Então, para mim, a população, sim, tem muita culpa. E eu espero, sinceramente, que as pessoas tomem cada vez mais consciência, porque o que naturalmente vai acontecer? Muitos países estão entrando no inverno agora, diferentemente de nós. Eles estão passando por uma nova onda de pandemia. É inevitável que outras pessoas tenham contato com pessoas infectadas novamente. Ou, novamente não, né? Com pessoas infectadas agora a partir dessa segunda onda. Então, pode ser que mais para frente, inclusive no ano que vem, os casos voltem ao Brasil. E será que a gente vai manter a mesma cultura? Inclusive, hoje eu estava conversando, e uma coisa que surgiu em meio a essa conversa foi que as pessoas deveriam se aproveitar dessa pandemia de Covid-19, inclusive para modificar a etiqueta e a cultura no todo. Quer dizer, os japoneses, por exemplo, os chineses, eles têm o costume de usar máscaras, independentemente de pandemia, quando alguém está gripado, quando alguém está resfriado. A gente não faz isso no Brasil. A gente não se importa com o outro. Se você está gripado ou resfriado, você vai trabalhar normalmente, espirra na frente de alguém, alguns nem tampam a boca, né? E ainda passa gripe para outras pessoas. Quer dizer, será que a gente não pode tirar algum proveito disso e tentar melhorar a nossa postura no dia a dia mesmo, independentemente de Covid-19? Então, acho que eu não acho que foi uma coisa positiva, obviamente, né? Eu não seria louca de dizer que a pandemia de Covid-19 foi uma coisa boa. Mas a gente tem que aproveitar esse momento e tentar tirar algum proveito, alguma coisa boa disso. E se a gente pode tirar alguma coisa boa disso, que sejam lições, né? No sentido de melhorar o nosso comportamento, a nossa visão, a nossa educação. É isso. Eu fiz um quiz, né, para divulgar a nossa live de hoje, e a maioria, logicamente, respondeu que não era uma gripezinha. Mas, salvo engano, 2 ou 3 pessoas responderam que sim. Eu me perguntei por quê. Será que eles não viram a situação do país? Quantas pessoas já morreram? Não sei o que leva a pessoa a responder um sim nessa pergunta, né? Porque eu, pelo menos, não perdi nenhum ente querido nessa pandemia. Mas aposto eu que alguns conhecidos já perderam e foi surpreendente muito triste, muito, muito mesmo. Se fosse uma gripezinha, por que não tomar um remédio para gripe, né? Seria tão fácil, poxa. Olha, pra você ver que sacanagem, né? Mas enfim. E mais que isso, né? Uma gripezinha vai afetar geralmente os teus colegas de trabalho e as pessoas que moram com você ou com quem você sai e tem contato. Eu acho que definitivamente não foi uma gripezinha, porque direto ou indiretamente eu queria que alguém me apontasse um único brasileiro, aliás, mais que isso, um único cidadão em todo o mundo que não foi afetado por isso. Né? Concordo. Que gripezinha devastadora. Ninguém quer pegar a gripezinha. Agora, entrando num tema provavelmente dito, referente às violações de direitos humanos na pandemia, quem foi afetado por ela? Em quesito do ser humano? O André colocou no nossa pauta referente aos moradores de rua. Realmente eles foram afetados ou não foram? Porque para mim, para você é fácil que tem uma casa, né? Um teto e tudo mais. E para quem está na rua e precisou se isolar socialmente, o que aconteceu? Claro que foram, né? E assim, me choca muito, porque aliado às condições de vida já super complicadas de quem é população carente, de quem é morador de rua, a gente ainda teve uma doença devastadora desse tipo.
né? Muitos moradores de rua já morrem anualmente por frio, por fome, às vezes porque ficam molhados por conta de chuva e morrem de pneumonia. Esse ano mesmo, fora a Covid-19, nós tivemos várias vezes no noticiário ciência de moradores de rua que morreram de fome, que morreram de frio. E a Covid-19 foi só mais um fator, né? Em relação a essas pessoas, nós temos, por exemplo, os albergues. O problema de albergues é que eles não isolam, né? Eles não isolam as pessoas, eles aglomeram moradores de rua. E o espaço entre uma cama e outra é muito pouco. Tem várias camas por quarto, às vezes 14 pessoas num único quarto. São vários moradores aglomerados num único local. E a dificuldade disso, a gente sabe que até mesmo para pessoas com condições financeiras, os testes nunca foram rápidos. Surgiu o teste rápido no meio da pandemia, mas o teste rápido muitas vezes nem era tão eficaz quanto aquele teste mais demorado. E também, quem que geralmente é prioridade nesses testes? Será que são as pessoas mais carentes ou aquelas que têm condição de pagar? Né? Então, as pessoas, os moradores de rua, as pessoas mais carentes, elas ficaram muito prejudicadas nesse sentido, com a impossibilidade de fazer teste, para se separar quem estava contaminado, quem tinha uma possível infecção, quem não estava. E fora o fato de que, ainda que haja albergues, a gente sabe como que funciona esse sistema de rotatividade nesses lugares, né? As pessoas que ficam em albergues, elas têm um número X por mês que elas podem ficar. Então, provavelmente, muitos moradores de rua passaram a míngua sem nenhuma assistência durante a pandemia de Covid-19, morrendo de coronavírus, mais fome, mais frio, mais outras doenças sem ser Covid-19. Se você me perguntar assim, Larissa, tem algum índice, algum estudo? Para ser honesta, quando eu vi essa pergunta, o André até me falou sobre essa pergunta, eu fui procurar para ver se eu encontrava alguma estatística específica sobre moradores de rua. E não tem. Assim, não consigo te dizer com objetividade quantas foram as mortes de moradores de rua no Brasil por Covid-19. Pelo menos nada assim expresso, de fonte fidedigna, o que é preocupante, porque como que a gente gera política pública? A gente gera política pública a partir de informação transparente, atualizada e fidedigna. Né? Se você não tem essas informações, por mais que a ciência desses fatos seja notória, né, é óbvio que pessoas mais carentes foram mais afetadas do que pessoas com mais recursos. Então, se você não tem dados específicos sobre isso, fica difícil você tentar agir no sentido, por exemplo, de criar outros albergues ou tentar criar uma espécie de alojamento, um processo de seleção entre quem está infectado e quem não está. Já é difícil, como eu disse, para quem tem recursos, que dirá para quem não tem. Então, foram afetados, sim. Nós tivemos um agravamento de desigualdades sociais que nós já vislumbrávamos há anos no Brasil, né? A diferença é que agora os nossos números de extrema pobreza, eles mais que duplicam mundialmente. Então, houve sim um agravamento da pobreza por conta da Covid-19, inclusive por conta da alta taxa do índice de desemprego. Eu até quis anotar aqui, eu peguei alguns dados do IBGE. Em setembro, o IBGE liberou um novo estudo que houve um aumento de 33,1% de desemprego no Brasil, da taxa de desemprego no Brasil. 33,1%. Isso em relação ao mês de maio, tá? Essa comparação foi feita em relação ao mês de maio. Então, de maio a setembro de 2020, o desemprego teve uma alta de 33,1%, o que representa uma taxa de 14% de desemprego no Brasil. Então, imagina como... E aí a gente tem a criação de vários aspas, bicos, né? Os trabalhos informais, mas que... não garantem nenhum tipo de direito efetivo a quem está trabalhando e também não complementam, embora ajudem na renda, não substituem o que essas pessoas ganhavam. Eu falo por mim mesma, eu tive redução salarial. Eu comecei com redução salarial de 30%, depois eu tive redução salarial de 50%, agora eu estou com
há quase 3 meses, redução salarial de 70%. Nossa. Eu estava fazendo as contas ontem, o que eu tô ganhando, eu tenho casa em Lorena, né, casa alugada, mobília, mas eu tô na casa dos meus pais em São Lourenço desde o início da pandemia. E eu estava fazendo as contas, ontem eu quis colocar no papel quanto que eu já gastei para manter a minha casa fechada, contando o que eu paguei de internet até eu conseguir suspender, o que eu paguei de água, luz e aluguel. E embora o meu aluguel não seja absurdo, aliás, o meu aluguel é bem justo, porque eu moro no centro, pelas contas que eu fiz, eu já paguei de aluguel, a luz para manutenção da minha casa fechada, mais do que eu ganhei durante todo esse período de pandemia. Ou pelo menos, não mais. Mais eu estou sendo exagerada. Mas, assim, contando as outras complementações de renda que eu tenho, as outras rendas que eu tenho, foi pelo menos metade de tudo que eu ganhei. Então, assim, imagina quem está desempregado. Eu ainda tenho que dar graças a Deus que, apesar das reduções salariais, eu estou empregada. Mas e quem está desempregado? Que só consegue um auxílio, né? E muitas vezes ainda tem um outro problema com esse auxílio, que é o fato de que pessoas que muitas vezes não precisam do auxílio, não têm bom senso, se inscrevem para receber o auxílio e às vezes conseguem. Porque realmente é muito difícil de controlar isso. E não dá para controlar. Até dá, mas esse controle não é efetivo, né? Então, a gente tem muitas pessoas que estão ganhando com isso e que, na verdade, não precisariam. Aí fica muito difícil, né? E fora a questão do desemprego, e como eu te disse, né, nós temos uma taxa atual de 14% de desemprego no Brasil, uma alta de 33,1% comparado a maio, né, o que equivale a 3,4 milhões a mais. Quando eu digo alta de 33%, a gente está falando de 3,4 milhões a mais de desempregados no Brasil em relação a maio. É um curto espaço de tempo, de maio para setembro, a gente está falando de pouquíssimos meses. Como a nossa realidade mudou em tão pouco tempo. E fora isso, também, falando agora da fome, eu também fui pesquisar os dados em relação à fome, e existe uma vertente da ONU que se chama World Food Program, que é a linha de frente da ONU em relação ao combate à fome e à insegurança alimentar. E essa linha, né, do Programa Mundial de Alimentos da ONU, ela fez uma avaliação em relação à taxa de mortalidade da fome durante a Covid-19 e também em relação ao recorde de subsídios que esse programa da ONU terá que fornecer para auxiliar as pessoas que estão em estado de fome ou de insegurança alimentar. E os resultados que eu encontrei dizem que em 2020, a taxa é de quase 90% maior em relação aos outros anos. Então, estima-se que quase 90% mais pessoas passem fome em relação ao ano de 2019. Ainda, estudos que indicam que ocorreu um recorde de 138 milhões de pessoas auxiliadas pelo Programa Alimentar da ONU, em comparação a 2019, em que o recorde já era de 97 milhões. Em 2019, então, foram 97 milhões de pessoas auxiliadas financeiramente por essa vertente da ONU, e esse ano já passa de 130 milhões. Né? Ainda, a fome ela é classificada mundialmente. Nós temos vários níveis. Esses níveis eles são trazidos pelo IPC, que é a classificação integrada de fases de segurança alimentar. Esse IPC ele traça a fome mundial no nível 3. E existem estudos no sentido de que houve um aumento de 121 milhões de pessoas passando fome e que a taxa de mortalidade cresceu 0,5% em decorrência da fome. Então, são dados muito relevantes, porque nós já tínhamos pessoas passando fome antes, né? Mas agora nós temos mais pessoas em estado de pobreza e de extrema pobreza. O que quer dizer que são mais pessoas com dificuldade de terem acesso a uma alimentação digna e com devida segurança alimentar. Isso repercute no aumento do índice de número de pessoas passando fome
morrendo por fome, e também no aumento da necessidade da ONU, inclusive dos governos nacionais, intervirem no sentido de criarem políticas públicas e fornecerem subsídios para tentar, ao menos, suavizar esses números, né? Porque dificilmente eles conseguiriam erradicar essa dificuldade diante da fome, mas pelo menos suavizar. Você falava sobre fome, eu lembrava que comentei com meu pai na semana retrasada, que eu, pelo menos, no caso, nossa, pai, eu tô com fome. Mas se eu for na cozinha, tem Danone, tem bolacha, tem isso e aquilo. Peço um iFood, um hambúrguer, não sei o quê. E quem tá na rua, será, né? A gente fala sobre fome, mas a gente realmente não sabe o que é passar fome, né? É bem complicado. E você acha que pensando nisso, de fome e tudo mais, o governo criou o auxílio emergencial ou foi por uma outra razão? Porque você falando sobre isso, eu pensei, no começo do ano, estava um pouco mais, como pode dizer, comércio fechado, todo mundo em casa, isso, aquilo. Então o valor foi mais alto. Agora, com o reabertura do comércio, esse valor pago pelo governo diminuiu. Você acha que tem uma coisa a ver com a outra ou não? Estou totalmente errado. Não, eu acho que tem relação, sim. Eu acho que tem relação, sim. Com o fato, como o comércio está reabrindo, o governo provavelmente seguiu essa linha. As pessoas estão começando a ter fontes de renda de novo, então a gente consegue ir diminuindo também o auxílio. Tem aquela tese de que a fonte secou, né? É difícil de acreditar, porque a gente sabe que é tudo uma questão de redirecionamento diante de uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. Então, tem essa possibilidade de remanejamento. Agora, uma outra coisa também que a gente pode analisar é que, do ponto de vista empresarial, me gera um pouco de medo. Não estou dizendo que isso é o que acontece, tá? Em todas as instituições. Tem muitas empresas sérias de pequeno, médio e grande porte. Mas me gerava também um pouco de receio que algumas instituições se acomodassem com a ideia de ter também um auxílio emergencial. Muitas instituições, inclusive, devem estar tentando renovar e terem recursos. É direito da instituição? É. Mas se uma instituição faz uso do auxílio emergencial e reduz a remuneração dos seus funcionários, não indevidamente, mas desnecessariamente, da mesma forma que um cidadão, uma pessoa física, faz uso do auxílio emergencial sem ser alguém que cumpre os requisitos para fazê-lo, nós temos aí uma tendência a um rombo na economia. Então, teria que haver uma fiscalização pelo Ministério da Economia muito grande em relação às PJs que, de fato, precisam reduzir e as PJs que não precisam reduzir. Porque se todo mundo, precisando ou não, reduz como PJ, e se todo mundo, precisando ou não, faz uso do auxílio como pessoa física, naturalmente a gente vai ter um desequilíbrio aí na balança. Então, eu acho que é uma questão assim, também a gente volta para o ponto do bom senso e da fiscalização. É claro que para o governo não dá para deixar a torneira aberta eternamente, não tem como. A nossa economia já está muito abalada, mas as pessoas também não podem sair prejudicadas, porque no final das contas ninguém tem culpa do surgimento de um vírus novo e uma doença devastadora desse tipo. Então, se você me disser, Larissa, será que o governo ele deveria continuar fornecendo o auxílio? Eu acredito que sim, enquanto nós estivermos diante desse cenário de desemprego absurdo, enquanto tudo não voltar a funcionar regularmente, ainda que haja redução nesse auxílio, mas deve haver também um monitoramento em contrapartida das empresas que estão fazendo uso da possibilidade de redução e da proporcionalidade dessa redução em relação aos ganhos da empresa. É fato que todo mundo foi abalado, mas se todo mundo tiver bom senso no uso dos recursos governamentais e do seu próprio salário, a gente vai ter um enfrentamento mais viável do atual cenário econômico.
Bacana. E agora, já finalizando o nosso bate-papo, tá quase chegando ao tempo final. Daqui a pouco já aparece uma linha falando, assim, 2 minutos. Eu queria Eu mandar um falo abraço. muito, né, Pedro? Eu sou muito Não, tagarela. isso é bom, pode falar. Mandar um abraço para sua mãe, eu acho. Mônica Schubert, que é Ai, sua minha mãe, né? mãe, meu pai também. Todo mundo aqui, ó, a família fazendo, marcando Obrigado. presença. Agora, como você fez para, como posso dizer, se tornar a pessoa que você é hoje, sair um pouco da esfera jurídica? Como você se transformou em Larissa Schubert hoje, professora, advogada e tudo mais? Porque na faculdade, quando eu entrei, você estava, acho que no quarto ou quinto ano. Eu falei, aquela menina é sensacional. Não digo assim como Obrigada. pessoa, mas a personalidade sua é tão assim atraente, cativante, sabe? Eu falei, quero me inspirar nela. Não sei se eu me inspiro em você Poxa, totalmente, mas você é uma pessoa fenomenal, viu? Saiba disso. Pedro, eu te agradeço por isso, porque assim, essa é uma das coisas mais gratificantes que alguém pode ouvir, independentemente da área que segue, né? Seja docente ou não, todo mundo tem um pouco de professor na vida, né? A gente sempre, de certa forma, inspira alguém. Da mesma forma que eu talvez tenha inspirado alguém, tenha inspirado você, você também provavelmente inspira outras pessoas pela tua iniciativa, pelo teu sorriso, pela tua simpatia, pelo teu envolvimento acadêmico, né? Tem vários ramos, várias formas de nós influenciarmos pessoas. Todo mundo é influenciador, né? Alguns são digitais, outros são reais. Então, como que eu me tornei? Eu já dei muito murro em ponta de faca, né? As pessoas geralmente nos analisam pelas conquistas, mas elas não nos Exato. analisam pelas derrotas. Eu já tomei muito soco da vida, assim, em todos os setores, pessoal, profissional, até mesmo acadêmico, né? Não de dificuldade para estudar ou para tirar boas notas, eu sempre gostei muito de estudar. Mas a gente toma umas rasteiras da vida, né? E tudo vem para o aprendizado. Às vezes não necessariamente era uma coisa que você merecia naquele momento ou que você fez por merecer, mas tudo vem para o aprendizado. Então, assim, eu tento ser uma pessoa muito otimista. Tudo que vem eu agarro com muita força, eu me entrego, e às vezes isso beira até um defeito, porque eu tento abraçar o mundo com os braços, com as pernas, com os cabelos, e eu me envolvo muito em tudo. Mas eu sou, apesar de eu ser intensa, e às vezes isso até me tornar uma pessoa ansiosa, enfim, me prejudicar, inclusive, né? No sentido de saúde mesmo, porque mexe com a gente. Eu acho que essa intensidade, ela é boa. Ela é boa porque me permite fazer muitas coisas. Eu não fico fechada só no direito. Eu me envolvo com direito, eu me envolvo com moda, eu me envolvo com música, eu me envolvo... Tudo que eu tenho curiosidade, eu corro atrás. E eu tento fazer muitas amizades no meio do caminho. Assim, só para encerrar, porque eu sei que o nosso tempo está curto, né? Uma coisa que eu coloquei, inclusive, no meu convite de formatura, quando eu escrevi o convite, foi que um dia eu ouvi de uma pessoa muito sábia que uma pessoa queria subir o topo de uma montanha. E essa pessoa chegou ao final da montanha e o céu estava nublado. Só que desde o início, a pessoa que a orientou a subir naquela montanha dizia: olha, quando você chegar ao final da montanha, você vai ver uma coisa sensacional. Você vai ver uma coisa muito linda que você nunca viu. E a pessoa subiu motivada para ver o que havia no final da montanha. Resultado, chegou lá, o céu estava nublado, só viu pedra, morro, falou: nossa, mas não tem nada aqui. Aí ele falou: jura que você não percebeu? Juro. Então, definitivamente, você precisa subir a montanha de novo porque você não aprendeu a lição. Resumo da ópera. Qual era a lição? A beleza não está na chegada, a beleza está no caminho. Então, essa foi uma das grandes coisas que eu aprendi durante a faculdade de Direito e durante todas as outras experiências que eu tive na minha vida. A beleza não está no final, a beleza está no decorrer. Né? Se a gente conseguir absorver um pouquinho a cada dia, com conquistas diárias, e dar valor a tudo aquilo que a gente vai agregando, e dar valor às pessoas que a gente vai conhecendo, as experiências boas e ruins, naturalmente a gente vai descobrindo coisas novas, vai se tornando pessoas melhores, e a recompensa vem, você colhe os frutos que você plantou. É isso. Assim, Tem uma foi frase. assim que eu me tornei a Larissa Schubert de hoje.
Tem uma frase de Fernando Pessoa, que eu já falei nas lives anteriores, mas eu gosto muito, muito dela, que fala: "Sê todo em cada coisa, põe o quanto és no mínimo que fazes". Eu acho que você realmente entendeu essa frase, porque pode ser a coisa simples, mas complexa, você se dá... A Larissa está em todos os momentos. Tanto é que eu falei: André, a Larissa está mais empolgada na divulgação que a gente mesmo. Porque você compartilhar, você marcar, falei, bacana. Então, parabéns para essa pessoa, como pode dizer, excêntrica que você é, que Deus te conserve assim. Muito obrigado pelo convite. Vou ter que encerrar a entrevista, o tempo está acabando. A gente marca uma outra entrevista, um bate-papo posteriormente, viu? Muito obrigado. Bom fim de semana Eu que para você. agradeço. Eu que agradeço, Pedro. Desculpa se eu me estendi em algumas respostas, eu me empolgo. Eu que agradeço pelo convite de vocês, foi muito gostoso participar. É bom saber que tem pessoas que já estão mudando o olhar sobre o que nós vivenciamos durante essa pandemia e que essa live sirva para quem nos assistir posteriormente de reflexão, né? A minha opinião não é a correta, mas eu tento fazer com as minhas falas com que outras pessoas reflitam. E aí cada um traça a sua própria opinião de acordo com as suas convicções, com os seus princípios. É isso. Um grande beijo. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada, André. Obrigada ao Bruno, que promove também esses eventos e esses encontros. Um abração. Tchau, gente. Tchau, Larissa. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, Pedro.